Olá, mulher, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse canal. Muito bem-vinda a esse devocional. É o nosso terceiro devocional, a sequência de devocionais que eu estou fazendo nessa série. E eu aconselho você a já se inscrever nesse canal, já aconselho você a curtir esse vídeo, já deixa nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo, o que é que Deus tem falado com você durante esse devocional. Escreve para mim aqui nos comentários. Deixe eu saber um pouco sobre as suas experiências também. Vai ser muito bom compartilhar esse tempo com você. Já quero te pedir para você compartilhar com as amigas também este devocional. Hoje teremos um novo tema, mas quero também te alertar. Se você não assistiu o devocional anterior, que tem por tema permanecer quando dá vontade de desistir, eu aconselho você também a assistir. O primeiro foi confie no seu processo, o segundo foi permanecer quando dá vontade de desistir, e eu quero já aconselhar você ir lá, dar uma passadinha nesses vídeos e assistir também. E hoje vamos falar de um tema que eu acredito que, assim como eu, você também aí já deve ter se perguntado por que do silêncio. E o nosso tema vai ser quando Deus fica em silêncio. E eu acredito que você, durante o silêncio de Deus, já deve ter passado por algumas experiências, ou se você está enfrentando neste momento esse silêncio, quero te dar algumas direções, orientações, baseado naquilo que a Bíblia tem falado e também de algumas coisas que eu tenho aprendido através da Bíblia também, com algumas experiências. Então, já aconselho você a fazer tudo isso aí. Vamos lá para o nosso devocional? Já prepara seu lugar, já prepara o seu canto aí onde você vai assistir, já pega a sua Bíblia, marca texto, caneta, prepara água, porque hoje nós iremos falar muito sobre quando Deus fica em silêncio. Então, eu já aconselho você a fazer tudo isso. Então, vamos lá para o nosso devocional. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos trabalhar hoje 3 textos básicos, tá? A base do nosso devocional vai ser em 3 livros. Então, o primeiro livro vai ser em Salmos. E eu gostaria que você abrisse aí em Salmos 13. Vamos falar um pouco sobre este tema. Sei que muitas das vezes o silêncio de Deus é uma aflição em nossos corações, porque nos dá agonia de não ouvirmos a voz do Senhor. E nós não sabemos se estamos na direção certa, no caminho certo, mas nós iremos nos tranquilizar com esse silêncio, porque eu já quero deixar muito claro: silêncio de Deus também é proteção. Silêncio de Deus não é o abandono dele. E eu tenho aprendido com isso. O silêncio de Deus também é uma resposta dele para esse tempo, para esse momento. Pode só ser que amanhã o Senhor fale, mas hoje ele vai silenciar. Silenciar para você também, silenciar as vozes do medo, da ansiedade e escutar ao Senhor com mais facilidade. Então, eu tenho também aprendido nesse tema. Gostaria que você abrisse aí em Salmos 13 e a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu sempre leio, gente, na versão NVT, tá? Então já acompanha aí. Se a sua versão for diferente, não tem problema, porque o Espírito irá testificar e a palavra do Senhor ela é única. Vamos lá o que diz Salmos 13, versículo 1 e 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Esse texto, né? Salmo 13, o salmista Davi, ele está mais uma vez em uma das suas batalhas e sempre Davi escreve contando ao Senhor, dizendo a ele naquele momento o que ele está sentindo. Então, o versículo 1 e 2 é uma pergunta ao Senhor, né? Até quando ele iria ficar sem
as respostas de Deus. Mas naquele momento, o silêncio de Deus também era como uma proteção para Davi. Mas ele estava em seu momento angustiado, assim como nós também em várias situações ficamos angustiados, nós queremos uma resposta sempre imediata. E com o Senhor não é assim, porque com o Senhor não existe uma velocidade, existe um cuidado em cada detalhe. Então eu tenho aprendido muito em relação a isso. O silêncio de Deus também é uma proteção. Quando Deus silencia, é porque Ele quer nos amadurecer nesse tempo. E eu entendo que nesse tempo, a nossa fé, e na verdade a fé, ela não é um sentimento, não é para sentir. Dizer, eu tô sentindo que Deus não tá falando, ou eu tô sentindo que Deus tá falando. Não, não é isso. A fé em um momento assim de silêncio, em que você não consegue ouvir a direção de Deus, nesse momento a fé é confiar no Senhor. Confiar em sua palavra, confiar naquilo que ele já disse que iria fazer, mas nesse momento o Senhor ainda não mostrou um caminho, está silêncio e é necessário que você permaneça nesse silêncio. O nosso devocional foi permanecer quando dá vontade de desistir. Talvez esse silêncio que você vê como um abandono, mas na verdade é uma proteção de Deus, esteja fazendo você não querer permanecer. Mas o silêncio, ele é uma permanência. É interessante que o silêncio vai revelar o que nos move, tá? O que está te movendo nesse tempo? O que está sendo tão acelerador para você, que está te movendo tanto? Está sendo resposta de Deus? Você quer resposta imediata, resposta a qualquer custo, esse mover que você está tendo? Ou você quer um relacionamento com Deus? Porque se relacionar com Deus é entender que há momentos em que Deus vai falar e há momentos que o Senhor vai silenciar. E aí é essa permanência e essa maturidade que nós precisamos ter diante do Senhor. E também não é direção do Senhor e nem do agrado dele que a gente obedeça só quando ouvimos a sua voz. É obedecer em todo o tempo. Obedecer quando o Senhor fala, obedecer quando o Senhor não fala, obedecer quando o Senhor mostra o caminho, obedecer quando a gente não vê o caminho, mas o Senhor pede para seguirmos. E é necessário a gente confiar no Senhor, porque quando confiamos no Senhor, nós entendemos que os seus caminhos são seguros. Gostaria que você também abrisse aí agora em Jó. A gente vai lá para o livro de Jó. E a gente vai ler Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23, versículo do 8 ao 10. Diz assim, ó. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe aonde eu vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro. Nossa, imagine que isso aqui foi uma resposta de Jó, um discurso que Jó fez. E não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó foi um homem temente a Deus por permanecer exatamente em um pior cenário de sua vida. Jó não abandonou a sua fé, nem negou a Cristo em nenhum momento. Jó perdeu a sua casa, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua esposa e ainda assim, nesse cenário de caos, Jó permaneceu. E ele ainda disse, se eu vou para o leste, o Senhor não está lá, porque eu não estou ouvindo a voz dele. Se eu estou no oeste, o Senhor também não está ouvindo, eu também não estou ouvindo a voz do Senhor. Mas no versículo 10, Jó vai dizer, mas aonde eu irei? Aonde eu estou, ele está vendo. Então, o que importa é que o Senhor nos veja. E que nesse tempo em que o Senhor esteja nos percebendo, nós estamos realmente sendo maduras diante dele. E reconhecer todo o seu silêncio como uma proteção. Vamos para o nosso último texto base. Vai estar lá em Isaías. Isaías 30.
Abra aí também a sua Bíblia. Isaías 30, versículo 15. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Então, o Senhor aqui, ele nos direciona. É um direcionamento do Senhor permanecer nele, mesmo quando há um silêncio do céu. E quero até te aconselhar uma coisa também. Quando você se encontrar nesse momento de silêncio, não entenda e não queira buscar um relacionamento superficial. Não estou ouvindo, então não vou buscar. O Senhor não falou, então eu não vou. Lembre-se que o silêncio de Deus não é uma ausência dele. Muito pelo contrário. O silêncio de Deus vai nos levar ainda no mais profundo com ele. Porque é no mais profundo, é no mais íntimo que o Senhor quer falar. O Senhor não trabalha no superficial. Ele vai trabalhar no íntimo, no meu íntimo, no seu íntimo. Lembre-se que quando a gente leu o Salmo, Davi não relatou que ele perdeu a sua fé nem sua confiança. Muito pelo contrário. Davi estava ali expondo a Deus a sua dor. O silêncio de Deus não vai anular o relacionamento. Então, Davi conhecia, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia também o quão ele ia no relacionamento com o Senhor, o quão íntimo ele era do Senhor. Então, ele não perdeu a sua fé, mas ele sabia que ele podia expor a sua dor naquele momento. Então, o silêncio não vai anular um relacionamento profundo com o Senhor. E também não vai te fazer menor por isso, menos serva de Deus, menos filha de Deus, porque você está expondo ao Senhor o seu sentimento. É necessário que você coloque diante do altar exatamente o que tem afligido você, porque muitas das vezes nós temos a tendência e a confiança de falar para algumas amigas, de comentar a nossa vida para quem realmente não pode fazer nada. E esquecemos de contar e de expor a nossa fraqueza, a nossa dor, para quem realmente pode todas as coisas, que é o Senhor. E Deus nesse processo de amadurecimento, de permanência, Ele também vai provar a nossa fé ali. Então, o silêncio de Deus, eu entendo hoje, como algumas situações que eu já senti esse momento de silêncio, hoje eu tenho consciência de que o silêncio de Deus é um convite a descansar. Porque quando há um silêncio, você consegue pensar melhor, você consegue descansar melhor do que quando há um barulho. Então, hoje eu entendo que um silêncio de Deus é um convite que ele está tendo para que eu descanse, para que eu confie nele e permaneça, independente se no momento ele está falando ou se ele está silenciando. Por isso que eu lendo alguns textos da Bíblia, estudando, eu me peguei assim, pensando e analisando. Será mesmo que eu só estou confiando em Deus quando ele fala? Ou eu estou tendo confiança em Deus no silêncio dele? Será que eu só confio? Será que eu só tenho fé quando eu vejo os sinais? Ou eu consigo ver fé quando eu não vejo os sinais? Será que eu estou permanecendo ou estou sentindo? Então, eu sempre me pego fazendo essas perguntas e quero também trazê-las para você, para que você reflita sobre isso. Deus, ele silencia algumas circunstâncias para nos ensinar a confiar naquilo que ele já disse. Então, se o Senhor já disse, a gente tem que acreditar, confiar. E confiar é você sair do controle. Confiar é você deixar nas mãos do Senhor. Confiar é você não tomar para si a direção, mas dizer que a direção está nas mãos dele. Então, no falar ou no silenciar, você precisa entregar e confiar. Quero muito compartilhar algo com vocês também, que eu até anotei também para esse devocional. Eu achei muito interessante o que eu anotei aqui para vocês, uma frase de Billy Graham. Billy Graham, ele foi um grande evangelista. E ele vai dizer exatamente assim: a fé verdadeira
não é sustentada pelo que sentimos, mas pela certeza de quem Deus é. Então, até te aconselho, quando você ouvir essa frase, você se perguntar: será que eu estou adorando ao Senhor pelo que ele faz ou por quem ele é? Será que eu estou buscando ao Senhor somente pelo que ele faz ou por quem ele é? Então, eu aconselho você a adorar o Senhor por quem ele é. Busque ao Senhor por quem ele é. Reconheça exatamente quem ele é. E ele ainda continua falando: quando Deus parece distante, ele está nos chamando a confiar mais profundamente. Então, eu disse anteriormente que o silêncio de Deus nos leva a águas mais profundas. Então, quando parece distante, parecer não é ser, não é estar distante, é só a nossa concepção, a nossa interpretação do momento, que talvez ainda não estamos maduras para reconhecer esse silêncio. O Senhor nos chama a um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Eu gosto muito de assistir os vídeos, pregações da pastora Viviane Martinello. Ela traz, nesse contexto de mulheres, sobre silêncio, permanência, confiar, se entregar, se permitir amadurecer. E uma dessas mensagens, ela sempre nos alerta dizendo que o silêncio de Deus revela quem confia nele sem precisar de explicações. Então, muitas das vezes, a gente tem buscado ao Senhor muitas explicações. Mas, gente, o Senhor não precisa ser explicável. Quem explica o nosso Deus? Ninguém explica. Mas se a sua palavra nos garantiu, se ele também nos garantiu estar conosco, isso já é o suficiente. A sua palavra já nos basta. Então, se você busca incansavelmente, somente por explicações, você vive dentro de uma bolha presa e sem reconhecer quem Deus é. Então, que possamos ser essa mulher madura de entender que eu também já vou ser muito clara com você aqui, mulher. Sei que não é fácil, mas não é impossível. Eu sei que muitas das vezes as nossas ansiedades, os medos, as frustrações, as decepções vão nos roubar dessa presença. Mas identifique quanto antes. Perceba quanto antes. Quando você perceber que você está nessa zona, na zona da ansiedade, na zona do medo, na zona da pressa, rapidamente você entenda que chegou o momento de você tirar o pé do freio e descansar no Senhor. E agora ele vai silenciar e a gente vai reconhecer o silêncio de Deus como proteção. Então, aconselho você nesse tempo que tem buscado incansavelmente. E talvez você se pergunte: ah, Cauana, mas o Senhor não fala comigo. Ele fala com você. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de eternamente. Então, se ele falou no passado, ele continua falando no presente. Ele não vai deixar de falar. Agora, cabe a nós, mulheres sábias, maduras, cheias de Deus, que busca pela sua presença, ouvir a direção do Senhor. E quando você não ouvir, você permanecer e confiar. Permaneça ali, confie no Senhor, porque a direção logo vem. Então, se eu estou falando isso com você, é porque também eu estou aprendendo nesse tempo a confiar plenamente 100% no Senhor. Não é dizer que, Senhor, eu vou fazer aqui e se sobrar algo é o Senhor que faz. Não. Primeiro, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei como lidar. Me dê sabedoria e discernimento para isso, para administrar aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, porque se o Senhor colocou em nossas mãos, é porque Ele confia em nós. Basta buscarmos a sua presença e buscar e pedir a Ele sabedoria, discernimento para esse tempo. E eu tenho certeza que o Senhor tem nos chamado para um novo tempo com Ele. Existe uma estação diferente do que estamos agora nesse momento. E eu sei que é o Senhor que tem preparado uma nova estação. E que possamos estar preparadas para essa estação. Que possamos ser fortes, corajosas, mulheres sábias, cheias da presença de Deus. Que quando falarmos
que seja somente o brilho de Cristo que saia de nós, que resplandeça em nós. Então, eu aconselho você a permanecer, a confiar e não desistir. Não encare o silêncio de Deus como um abandono. Encare o silêncio de Deus. Se posiciona como mulher sábia, se posiciona como filha de Deus. E entenda que há um momento em que o Pai vai falar e há um momento que o Pai vai silenciar. E nesse momento agora eu quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos de onde você estiver. Sinta nesse momento agora a paz do Espírito Santo indo até você. Silencie e repreenda agora as vozes do medo, as mentiras do diabo. Ele tem tentado roubar o nosso coração na presença de Deus. Então, gostaria que você agora se silenciasse e orasse ao Senhor comigo nesse tempo. Vamos orar? Senhor Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Pai, que cumpriu o seu propósito, porque ela é vida, ela é viva e eficaz, que penetre aos nossos corações de tal maneira que haja em nós, Senhor, transformações de dentro para fora. Tira-nos, ó Deus, do conforto e nos coloca diante do Senhor, no confronto da transformação. Queremos te pedir, Pai, que quando o céu silenciar, ainda assim cremos em sua palavra, ainda assim permaneceremos no Senhor. Nos ajude a sermos sábias, maduras, cheias da tua presença, do teu Espírito Santo. Coloque em nós as palavras do Senhor, que haja entendimento dos céus sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te pedimos direcionamento, te pedimos intencionalidade, te pedimos relacionamento profundo com o Senhor. Que o Senhor possa ver em nós mulheres que têm buscado nesse tempo transformação. Que a nossa vida seja alcançada, a nossa mente seja alcançada, o nosso coração seja alcançada, a nossa casa venha a ser alcançada pelos céus. Te pedimos a tua presença nesse tempo. No tempo do silêncio, nós entendemos que o Senhor não nos abandonou e estamos prontas para sermos maduras no Senhor. Te pedimos, te glorificamos e honramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Finalizamos aqui o nosso devocional e se você gostou, já deixa aí o seu comentário também e te aguardo, mulher, no nosso próximo devocional. Um beijo e fica com Deus.